A Amazônia Empreende está no ar. É uma alegria poder estar com você aqui nessa tarde de sábado. Seja muito bem-vindo. E o Amazônia Empreende de hoje, ele quer trazer para você uma história super interessante. Hoje nós temos uma convidada especial que ela vai trazer aqui uma história interessantíssima no seguinte sentido. A vida da gente nem sempre caminha em linha reta. Em alguns momentos, a gente tem que recalcular a rota, recalcular essa rota do GPS e seguir no caminho que o nosso propósito nos indica. Hoje, a nossa convidada é a Amanda Farias. A Amanda, ela é advogada de formação, mas, como eu falei, ela recalculou a rota dela e entendeu que o propósito dela no empreendedorismo está dentro da construção civil. Hoje a Amanda está quase concluindo, né, Amanda, o curso de arquitetura, e ela vai trazer aqui para a gente uma história bem legal sobre decisão, sobre mudança de rota, e vamos escutar a história dela a partir de agora. Amanda, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui no Amazônia Empreende. É uma alegria te receber aqui. E vamos contar essa história para o nosso público? Oi, Pedro, muito obrigada pelo convite, tá? E estou honrada em estar aqui representando as mulheres empreendedoras, falar um pouquinho para elas e para os empreendedores dizer que a gente consegue, né? A gente sempre dá um jeitinho. Exatamente. Seguindo o nosso propósito, a gente chega lá. Muito bem, muito bem. Amanda, como a gente falou aqui, te apresentando, a tua formação inicial, ela é no direito, né? Quem é a Amanda antes de começar a ser empreendedora? Empreendedor, tá? No meu caso, eu me considero empreendedora desde pequena, né? Sempre vendi ali na escola umas pulseirinhas de miçanga, sempre vendi um dever de casa. Parece que está no sangue, né, do empreendedor. Se você pegar as histórias dos empreendedores, sempre começou vendendo uma coisinha aqui, outra ali. Acho que a veia de vendedor sempre fala desde cedo. Mas assim, na minha família não tem empreendedores. Então, isso foi um pouco estranho, assim, eu sinto até, não por maldade, mas também não tem aquele apoio da família, porque eles não lidavam com aquilo, não sabiam bem lidar com essa veia empreendedora, né? Eu entrei na faculdade muito nova, eu entrei com 16 anos, então aos 21 eu já estava formada e com a minha OAB na mão. Uhum. Cedo, bem cedo. Muito cedo. Eu digo que assim, a advocacia não me conquistou, mas isso não quer dizer que eu não tenha feito o máximo que eu pude. Fiz bem feito, né? Formei no meu tempo, passei na OAB logo quase que de imediato. Advoguei, né? Eu era advogada trabalhista, Pedro. Trabalhista. Advoguei por 3 anos, tá? Mas aquilo nunca me realizou, assim. Tive sucesso na minha profissão, com os meus clientes, tive êxito, mas aquilo não me preenchia, faltava alguma coisa, faltava muita coisa, na verdade. E aí, quando eu engravidei, tive meu filho, eu percebi que eu falei assim, eu não vou sair de casa, deixar o meu filho para fazer uma coisa que eu não amo. Então, a minha virada de chave, na verdade, foi com a maternidade. Foi quando eu falei, eu preciso sair, eu preciso trabalhar, mas eu vou sair, vou trabalhar feliz. Porque meu filho veja que quando eu voltar, eu volte bem, feliz, e que ele comece a associar a relação trabalho a bem-estar, a coisas boas, na verdade. Bacana. Eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu só poderia fazer realmente para uma mulher. Porque até o momento aqui, inclusive você é a primeira mulher que está vindo aqui na Amazônia Empreende, está dando toque feminino aqui pra gente. Que legal! E eu fico muito feliz por isso, para a gente mostrar também que existem sim, e eu espero que venham várias aqui, mulheres empreendedoras. A pergunta é a seguinte, a maternidade, o que ela muda na vida da mulher empreendedora? Ela me tornou empreendedora. Ela te tornou empreendedora? Ela me tornou empreendedora. Porque foi com a maternidade que eu fiz a transição de carreira. Eu estudei, eu sou formada em design, então eu também sou design de interiores. E enquanto eu fazia o curso de design, eu estava com um filho recém-nascido e ainda advogava.
E quando eu terminei e fui fazendo a transição de carreira, fui deixando de pegar causas, finalizando as minhas causas, né? Findando alguns contratos. E aí, quando eu me formei no curso de design, eu falei, pronto, não advogo mais, eu não advogo, Pedro. A OAB tá paga, mas... Eu brinco que a minha também. Foi tão difícil eu conseguir. Não é? A gente se esforçou tanto. Então tem que manter. Exatamente. E foi justamente a maternidade que me fez empreender. Me fez perceber que a gente precisa sair de casa feliz. Perfeito. Né? Não trabalho menos. Importante essa tua colocação. Sair de casa feliz. Então, tu acredita que o primeiro ponto de partida para a transição de carreira, para que seja, é você estar feliz? Você acha que a gente tem que... né? A gente, né, na vida, a gente tem que procurar alguns propósitos, né? Não a nossa felicidade de uma forma egoísta, né? Mas a gente tem que procurar a felicidade de uma forma coletiva, né? Eu estando feliz, eu estando bem, meu filho vai estar bem cuidado, bem protegido, bem feliz, minha família, né? Meu marido, meu casamento. E eu acho que quando a gente está feliz, a gente atrai bênçãos. Porque quando você é feliz, você é agradecido. Exato. Você agradece as coisas e o agradecimento te traz bênçãos. A gratidão, né? Exatamente. Então você vai crescendo, você vai prosperando. Você não vai prosperando pela felicidade, você vai prosperando pela gratidão. Perfeito. Então a gratidão ela é uma energia que atrai outras energias positivas, vamos dizer assim. Sem sombra de dúvidas. Você nunca vai conseguir algo melhor se você já não é grato pelo que você tem. Perfeito. Né? Perfeito. Ou se você consegue, você às vezes nem percebe que conseguiu algo melhor, porque você não era grato pelo que tem, vai ser grato pelo que vai conseguir ou que conseguiu. Então, eu vejo dessa forma, que a maternidade me fez empreender, porque a maternidade me fez querer sair de casa para seguir um propósito e ser mais feliz. Muito bom. Agora, Amanda, mas só para poder entender também, do direito para a construção civil. Como é que foi isso? Você estava passando por alguma obra na sua casa para poder entender? Não, agora gostou de fazer alguma coisa ali e quis fazer isso como empreendimento? Assim, como é Pedro, que foi? Eu acho que na nossa infância nós já demonstramos que nós vamos ser. Eu, na época de brincar, eu não brincava de Barbie. Eu brincava de construir a casa da Barbie. Eu construía a casa da Barbie, a cama da Barbie, depois eu deixava, não queria mais brincar. E também tem uma questão, meu pai era engenheiro, então eu sempre estava também, meu pai já falecido, mas enquanto vivo eu sempre estava nas obras com ele, via como ele tratava as pessoas, via como ele fazia todo um gerenciamento, as preocupações, e aquilo sempre foi minha paixão, assim. Nas férias a gente passava julho inteiro, se ele tivesse uma obra interior, a gente passava o julho inteiro no interior nas obras, fazendo obra, exatamente. Então, sempre quando a gente acordava, ele já tinha ido, aí a gente fazia umas visitas na hora do almoço, levava um almoço, ele estava lá trabalhando, ele era o dono da empresa, estava lá trabalhando mesmo. Ah, então você teve o teu pai como uma referência também, né? Como uma referência, mas ele faleceu, eu ainda estava na faculdade de Direito. Certo, né? certo. Mas aquilo me lembrava coisas boas. Claro. E eu gosto, Pedro, de fazer coisas que eu consiga enxergar um processo. Eu gosto de pensar, planejar, executar e ter retorno. E a obra, ela é isso, né? Eu digo que obra não é receita de bolo para ser todas iguais, mas ela tem passo a passo, ela tem os processos. E isso me conquistou, eu gosto desses processos. Eu criei os meus processos, desenvolvi os meus processos. E como design, comecei a atuar como design, só como projeto. Mas faltava alguma coisa. Design é fazer o projeto no papel. Exatamente, certo. Design de exteriores, né? Mas faltava alguma coisa. Eu fazia o projeto, mas aí quando o cliente ia executar, fugia do controle do cliente, porque o cliente obviamente não entende, não sabe, até porque ele contratou um profissional para isso, mas eu não executava, então ficava na mão de quem executava, e essa pessoa não tinha a responsabilidade, não seguia o projeto e mudava as coisas, né? Então o cliente não entendia e enfim. Pronto, a gente chegou num ponto que eu gosto, que eu tento identificar quando aqui vai falando, é a dor. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso?
O empreendedor, ele lida com alguma dor, ele soluciona a dor de alguém de alguma forma. Então, tu identificou uma dor ali, não é isso? Exatamente. É essa questão, esse acompanhamento mais próximo no momento de efetivamente executar a obra. Você teve uma dificuldade com isso e pensou, poxa, eu posso fazer isso. Foi por aí? Foi exatamente isso. Eu percebi a dificuldade do cliente, porque ele contratava a mão de obra direta, ou seja, ele contratava o pedreiro às vezes não sabe ler projeto, ele tomava algumas decisões equivocadas, ou então errava a execução, e aí teve uma obra que foi assim, um divisor de águas. Eu executei essa obra sem saber que eu estava executando essa obra. Eu ia para essa obra todos os dias. Entendi. Né? Eu fazia todo o gerenciamento de pagamento do cliente, eu comprava material para o cliente e só quem recebia era o pedreiro. Eu não recebi R$1. E quando a obra acabou, para você ter ideia, Pedro, a gente fez toda a obra da casa e tal, e eu coloquei a foto da família no porta-retrato. Quando eu coloquei a foto da família no porta-retrato e coloquei lá no móvel, eu falei assim, gente, eu fiz tudo isso. Isso aqui, eu falei, opa, isso aqui é um negócio? Porque o cliente falou assim, Amanda, se não fosse você, essa obra não tinha saído dessa forma. Eu falei, opa, como assim se não fosse eu? Então quer dizer que o que eu faço tem relevância. E foi assim que nasceu a Ado, a dona da obra. Ado, a dona da obra. A dona da obra. Bacana. Qual que é o teu endereço lá do Instagram, Amanda? Hoje é @Amanda_Farias_Ado. Bacana. A gente vai colocar aqui na descrição, tá na tela, para depois quem tiver interesse em conhecer mais do trabalho da Amanda, que eu posso falar com propriedade, é muito bom. A Amanda, eu falando aqui já de uma questão pessoal, a Amanda está me ajudando numa obra da minha casa, e é inclusive por isso que ela foi uma das convidadas de hoje, porque a Amanda, ela presta um serviço excepcional. E toda essa questão envolvida da tua transição de carreira, na tua vida no empreendedorismo, eu entendi que ela deveria ser contada aqui no Amazônia Empreende. Eu não tenho dúvida que tem muita gente que vai se espelhar no que você tem para dizer hoje aqui. Bacana. Amanda, agora outra coisa que eu achei legal também, que eu sempre observo que é um ponto incomum em vários empreendedores. Você passou uma obra todinha, trabalhando, se dedicando e não ganhou nada. Aliás, não ganhou dinheiro, nenhum real. Mas você saiu de lá com uma bagagem na tua mochila, na tua experiência. Coragem. E saiu de lá com uma pessoa grata. Onde é que eu quero chegar? Essa pessoa nunca mais vai esquecer da Amanda. Te contar um segredo. Conte. Essa pessoa é minha cliente hoje de novo. É mesmo? Tô fazendo outra obra para ela, só que dessa vez eu cobrei. Muito bom, tá certinho. Então, é importante e é natural e tem que acontecer esse momento da gente se doar primeiro para depois receber. Não, e enxergar valor naquilo que a gente faz, né? Porque tudo bem, eu não estou salvando o mundo, tudo bem, mas no mundo de alguém, aquele meu trabalho fez diferença. Foi dinheiro que foi evitado, desperdiçado, né? Porque a gente tem que entender assim, eu sempre falo isso para os funcionários, eu sempre falo isso para a equipe do meu escritório, gente. Nós estamos lidando com um sonho. E a gente tem que ter responsabilidade com o sonho do cliente. Ele deixou de aproveitar muitas coisas na vida dele, ele juntou dinheiro, ele está investindo naquilo, ele está criando um propósito em relação àquilo, então nós temos que honrar aquilo que ele está fazendo. Então nós temos que ser sérios, né? Na questão de orçamento, vamos procurar vários orçamentos, vamos, né, ter responsabilidade na indicação, vamos cotar material para saber se realmente aquilo está dentro do geral, né? Para que a gente consiga tanto prestar um serviço, mas prestar um serviço da melhor forma possível, inclusive financeiramente para o cliente, né? Principalmente, né? Quem Evitar é que não quer economizar? Exatamente, que às vezes o retrabalho é mais caro do que fazer certo da primeira vez. Com certeza. Bacana, Amanda.
Amanda, e como é mas só para também poder fechar esse raciocínio, quando que foi o primeiro contato, você falou, né, do seu pai, que começou, que já era do ramo, mas, você falou que teve a questão na obra que você viu e poderia prestar o serviço, né? De gerenciamento de obra. Eu comecei fazendo gerenciamento de obra, né? Contactando o fornecedor, vendo questão de preço, gerenciamento de prazo, porque às vezes o material na obra, ele pode impactar, a falta do material ou o excesso do material na obra pode impactar financeiramente o cronograma da obra de tantas formas, né? Por exemplo, dependendo do tamanho da obra, um piso, uma coisa simples, né? Piso, eu vou ali na loja e vou comprar qualquer piso. Tem estoque desse piso? Tem a metragem que você precisa desse piso? O piso é do mesmo lote? Vamos responder essas perguntas. Essas perguntas não foram solucionadas. Então, a gente vai ter que pedir um piso específico para a sua obra. Para pedir um piso é o quê? 30 dias. Então, eu não posso pensar no piso quando eu vou colocar o piso. Eu tenho que pensar no piso pelo menos 40 dias antes de começar a etapa do piso. Então, esse gerenciamento de processos, de prazos, até de pagamentos para o cliente, foi assim que eu comecei, foi fazendo esse... Isso é importante, porque isso é uma coisa que o ser humano comum não pensa. Vai esperar, né? O pedreiro, que é o que acontece, né? Quando o cliente lida diretamente com a obra, o pedreiro vai falar assim, doutor, cadê meu piso? Sim. Aí tu vai pensar nisso Você naquele momento. acha que é só chegar lá na loja, comprar o piso e mandar trazer? Não. Aí você vai perceber todas essas questões que eu pontuei e você vai começar, não é tão fácil assim chegar um piso na obra, né? Bacana. Um exemplo. Amanda, e quando você iniciou a jornada na construção civil, você teve o sentimento assim desse começar do zero? Ou você... Como foi isso? Como é que foi esse sentimento? Como é que foi o passo de coragem? Eu vou decidir isso aqui, vou começar do zero. Como é que foi aquela sensação de começar do zero? Você teve apoio do seu marido, da sua família? Para você começar, no caso eu comecei sem investimento nenhum, eu comecei ali no feeling, eu comecei bagunçada. Hoje a gente tenta, toda vez assim, eu prefiro começar bagunçada e quando eu for melhorando eu vou me arrumando. Vai, né? Porque se a gente for esperar o perfeito, já nasceu tarde. Exato. Então eu comecei, né? Conversei com meu marido, acertamos em casa, que a gente baixou o nosso estilo de vida, baixou os custos para que o valor que ele recebesse conseguisse nos manter, para que eu pudesse empreender. E começamos a empreender dessa forma. Eu digo que ele empreende junto comigo indiretamente, né? Ele não está dentro da minha empresa, mas ele está na minha casa me ajudando. E foi assim que eu comecei. Então ele é meu sócio. Eu digo que eu não tenho sócio. O único sócio que eu tenho é meu marido e Deus. Amém. E aí eu comecei, não necessariamente com medo, Pedro. Acho que medo nunca me pertenceu. Mas eu comecei com muita responsabilidade. Se eu dizia para o meu cliente A, eu fazia de tudo para fazer exatamente como eu disse. O A, eu sempre comecei com honestidade. Muito bom. Interessante pensar dessa forma. Assim, desculpa só te cortar, o medo para mim, ele é algo que não é que nos paralisa. Existe o medo que te paralisa, que esse é o medo ruim, e existe o medo que te deixa alerta, tá? Não é isso? Então você pensar como você está falando, não é questão de medo, mas responsabilidade, é segurança, iniciar uma coisa de forma segura. É um ponto de vista bem interessante você colocar dessa forma. Eu não tinha pensado assim. Eu tentei e tento até hoje levar qualquer coisa. Pedro, eu vou comprar um saco de areia. Deixa eu ver onde é o saco de areia mais barato, né? Honrar aquela confiança que o cliente me colocou, e é o que eu falo para os meninos todos os dias, vamos honrar a confiança que o cliente nos deu, né? Então, assim, eu comecei com valores, né, bem baixinhos, assim, talvez nem fizesse diferença na minha casa, mas comecei, aí esse cliente me indicou outro cliente. Aí fiz, aí desse
primeiro cliente eu já tinha um segundo, aí desse segundo eu já tinha 4, porque ele já tinha me indicado para 2. E eu fui crescendo e fui melhorando, fui comprando material, fui comprando ferramenta e fui devagarzinho aumentando o preço, colocando mais valor naquilo que eu fazia, né? Porque é um dado aqui, não sou eu que inventei, existe um dado, que uma obra com profissionais você gasta em torno de pelo menos 35% a mais do que uma obra sem um profissional te acompanhando. Então, é até difícil educar o mercado, né? Porque o mercado encontra a empresa de engenharia ou a empresa de arquitetura como algo supérfluo ou caro. Mas se você contrata uma boa empresa, na verdade ela vai fazer você economizar 35% do que você gastaria numa obra. Tá? Maravilha, isso é muito importante mesmo. Amanda, e eu vejo assim, tem tudo a ver, tudo que você tem falado aqui tem tudo a ver com o propósito que a gente tenta levar para aquele que está nos escutando, que o propósito de empreender, ele é acima de tudo você ajudar pessoas. Eu não posso pensar na minha empresa simplesmente para me enriquecer, afinal, o propósito de uma empresa é gerar lucro. Correto? Isso sim, isso é gerar lucro. Mas não é só o lucro pelo dinheiro, é a gente ajudar acima de tudo. Como a minha empresa vai desenvolver uma função social para ajudar pessoas? Então, é muito bacana a gente entender que a tua empresa, o teu empreendimento e o propósito que acompanha ela, aliás, que norteia ela, eu penso assim, é de ajudar as pessoas a realizar o sonho de morar na casa dele, ou que seja um empreendimento comercial, mas principalmente então, se for isso também, é um empreendimento comercial que vai empregar pessoas, vai gerar renda, vai recolher imposto, então é muita coisa envolvida. É um propósito muito legal. E eu acredito tanto nisso, Pedro, no nosso propósito, que eu abençoo as pessoas e as pessoas me abençoam. Eu abençoo uma mão de obra, né, com o pagamento certinho, salário certinho, todo mundo bem, todo mundo... meu pedreiro tem carro quitado, olha, entendeu? Moto, todo mundo tem o seu meio de transporte legal, todo mundo vive bem, todo mundo tem condições de aproveitar a vida, ir ao shopping, no cinema, comer no restaurante, como também de pagar as contas, né? Então, levar a dignidade para os meus funcionários, e os meus funcionários me abençoam através do trabalho deles para os meus clientes, né? Então viram uma bolinha do bem, assim. E, por exemplo, quando vou fazer um imóvel comercial, eu fiz aqui, não sei se você conhece, a Sicredi. Fiz vários projetos para a Sicredi e acompanhei algumas obras para a Sicredi e tudo mais. E depois eu acompanho que a Sicredi bateu recorde de alguma coisa, ou então fez um negócio que gerou tanto de lucro. Aí eu falo, poxa, eu participei dessa história, eu coloquei ali a minha energia positiva, né? Coloquei a minha seriedade ali e eu acho que isso faz muito, muito sentido. Maravilha, maravilha. Amanda, eu vou pedir um intervalinho pra gente agora, eu tenho que chamar aqui o break, tá? E, pessoal, estão gostando da nossa entrevistada de hoje, da nossa convidada, da Amanda? Eu tô adorando. A Amanda tem um exemplo de decisão e de ação. Então, fique com a gente aí. Daqui a pouquinho a gente volta para contar mais da história da Amanda Farias, a dona da obra. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é 0. E vem para número 1 da cidade. Vem! No
No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Estamos felizes em apresentar a nova campanha Dáblima Fibra Completa para você, com uma marca forte e imponente, além de outros serviços que já oferecemos, como Dáblima TV, jornais, novelas e entretenimento. Agora também você pode ter acesso aos melhores streams do mercado, como Globoplay, Telecine e Premiere. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou site e vem CWLAN. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Pizzaria em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. A Amazônia Empreende de volta. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui essa tarde de sábado conosco. A Amanda Farias, a nossa entrevistada, está aqui contando como foi a transição de carreira dela da advocacia para a construção civil. Uma história muito legal, de coragem, de decisão. E eu estou muito feliz, Amanda, de você estar aqui contando essa história para a gente. Tá? Obrigada. Amanda, muito bacana a tua coragem, e eu vou te falar mais. Como é uma mulher estar inserida em um mundo quase que exclusivamente masculino, que é o da construção civil? Pedro, eu trabalho já há 5 anos, né, como gerente de obra, abri minha empresa, eu tenho uma construtora. E eu posso dizer que nesses 5 anos eu nunca encontrei outra pessoa
trabalhasse no mesmo segmento. Outra mulher que É trabalhasse mesmo? no mesmo segmento. Assim. Especificamente com gerenciamento de obra. Não. Bacana. Pode ter, Sim. mas eu nunca, Aham. na profissão, encontrei Entendi. ou tive alguma relação com uma pessoa que trabalhasse especificamente com isso. O mundo realmente, esse mundo da construção civil é realmente muito masculino, isso não podemos negar. Mas a forma como eu quebrei... Posso falar, desculpa te cortar, mas eu posso falar, para não falar machista? Sim, é machista. Vamos ser realistas, né, mano? É machista, né? Vamos lá. Sim. Se só tem homem, a probabilidade de ser machista é muito grande, não é verdade? Certo. É o meio. Mas eu quebrei o machismo de uma forma simples. Eu estudei. Então, quando um profissional ou uma pessoa, um cliente me questiona, e o questionamento para uma mulher é sempre mais pesado do que para um homem, eu quebrava isso na técnica. Falava das normas. Então, se eu fiz um projeto de um banco, um projeto de interiores de um banco, o que eu fui? Até as normas da Polícia Federal eu estudei, para saber se eu podia colocar balancinho, se eu podia, qual era a altura, qual eram as dimensões, por onde passava uma arma, por onde não passava uma arma. Eu tive que estudar a norma. Eu tive que estudar os cadernos descritivos do banco. Então, toda vez que alguém vinha me questionar a decisão de eu ter feito alguma coisa, eu sempre respondia com base na norma. E isso me rendeu mais de 9 projetos dentro dessa instituição, que também é uma instituição com histórico de vários diretores e tudo mais. Então, é assim que eu quebrei essa questão do machismo. Não estou imune, tá? Não estou imune a essas situações e tarará, mas na minha equipe não existe isso. Ficou muito bem claro na minha equipe que eu tenho poder de decisão é meu, mas eu sou humilde de chegar, ouvir, tentar aprender. No caso, eu tenho um mestre de obra que se chama Seu Toninho. Seu Toninho, por que o senhor fez dessa forma? Aí ele vai falar, não, dona Amanda, porque a gente faz assim, 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 porque o concreto vai curar melhor, e tarará, e tarará, e tarará, e tarará. E eu vejo se está de acordo com as normas técnicas e a gente vai aprendendo junto, né? Às vezes ele me ensina também. E eu achei legal que ficou bem sugestivo o nome, a dona da obra. Então ele tá falando com a dona da obra. Né? Assim, foi porque assim, as pessoas chegavam assim, quem é o dono? Quem é que está responsável pela obra? Então foi daí que surgiu esse nome, a dona da obra? Bacana. Exatamente, para deixar bem claro ali que tem uma mulher ali, tarará. E eu posso ser muito sincera, eu acho que a obra fica mais organizada, os meninos trabalham mais tranquilos, são mais preocupados com a segurança, então sempre estou de olho no EPI, né, como eles estão, sempre de olho no uniforme, e acho que foi legal. Algo assim. Muito bom. Amanda, e como nos momentos de dificuldade, nos momentos em que você teve que pensar e repensar em alguma decisão difícil, tanto na questão da sua vida pessoal, mas em questões profissionais, né, envolvendo obras, como é que Deus, como é que a fé interfere nas suas decisões? Eu acho assim, Pedro, que se aquela oportunidade chegou para mim, se aquele cliente chegou para mim, é porque nós tínhamos que ter alguma história juntos, né? Certo. Então, antes de começar qualquer obra, eu rezo, eu peço intercessão, né? Eu peço que abençoe as minhas mãos, as mãos dos meus funcionários, o cliente. Então, assim, eu já peço bênção. Antes mesmo da obra começar, eu já peço bênção. E chega um momento em algumas obras que tudo trava, porque assim, na construção civil, em uma obra, a gente lida direta e indiretamente, pelo menos com mais de 170 pessoas, né? Porque voltamos ao exemplo do piso. Vamos comprar o piso, a gente lida com o vendedor, a gente lida com o gerente da empresa, a gente lida com a logística da fábrica, depois a gente lida com o motorista de caminhão para saber qual é a rota do piso, depois a gente lida com a expedição daquele piso, aí depois a gente lida com os meninos que vão trazer o piso, subir o piso para dentro do apartamento, da casa, enfim. Então, assim, quando a gente junta, é pelo menos 170 pessoas. Tem que ter um controle de gerenciamento de pessoas
muito forte. Muito forte. E tem que ser, acima de tudo, acima de qualquer coisa, educado. Educado. Você tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? De quem entra, lá de baixo até o cliente, a gente tem que tratar bem as pessoas. Acontece de algumas pessoas não tratarem bem a gente? Sim. Acontece. Mas, o que eu digo para os meus clientes, eu falei, a casa é sua, mas a obra é minha, né? Porque se eu deixo que algumas situações saiam do controle, aquilo começa a contaminar os outros funcionários. Perfeito. Então, eles viram que a situação, eu não sou responsável pela conduta do outro, mas eu sou responsável pela forma que eu me porto. Então, se o outro teve uma conduta errada, machista, agressivo e tarará, eu tenho que me portar dessa forma. A casa do cliente, mas a obra é minha. Na minha obra não tolero esse tipo de comportamento e a pessoa tem que sair da obra, porque senão as outras pessoas, os outros homens, né, porque são homens, os outros homens têm que, assim, não, aquele comportamento foi errado, ela não aceitou aquele comportamento, então eu não posso ter esse comportamento, eu não posso dar margem, porque senão eu vou sair, posso ter problemas, vou deixar de receber, não vai mais me chamar, não vou ter mais emprego, e enfim. E, então, isso é muito importante, você ter a sua postura, saber os seus limites, saber que a sua postura vai indicar muito mais sobre você do que a atitude que o outro teve com você. Se o outro foi mal educado, né, alguma coisa assim, a minha postura tem que ser mais... Entendi. Mais forte do que a ação dele. Perfeito. A gente tem aquilo que a gente tolera, não é verdade? Então, tolerou uma falta de respeito, você vai ter falta de respeito. Então, acho que realmente você está bem correta na sua postura de conduzir dessa forma, e eu vejo que é por aí. Se tolerar, vai acontecer de novo. Não, e outra coisa, é até engraçado que aconteceu uma situação numa obra em específica, e depois que essa pessoa saiu, a obra andou, deslanchou. Então, às vezes, aquela energia ali está atrapalhando, e às vezes a situação acontece que é justamente para a gente tomar uma decisão, eu acredito sabe? nisso também, totalmente. Tem pessoas que têm energia carregada, negativa, e é o Jonas dentro do barco. Então, o Jonas tem que sair de determinados barcos, né? Bacana, bacana. Amanda, e a gente falando essa questão de desafios, né? Que você passou por muitos desafios no momento que você teve que decidir, mudar a sua carreira. Qual obra na sua vida até o momento você considera que foi a mais desafiadora? Obra, vamos falar do sentido amplo, é a nossa família, né? É manter a família protegida, porque a gente tem problemas, né? Todos temos problemas, e temos problemas na nossa vida empresarial, na obra dos clientes eu tenho problemas. Mas é blindar a minha família desses problemas. Eu acho que essa é a minha obra mais relevante mesmo, é blindar a minha família dos problemas que a gente tem fora da casa, né? E deixar as coisas mais leves, porque a gente passa o tempo todo equilibrando pratos, né? Às vezes meu filho tem uma consulta médica, mas às vezes eu já tinha agendado, ou não, tá tudo programado, né? A consulta era tal dia, o cliente tinha que fazer tal coisa tal dia, e aí por uma situação de vida, o médico teve que mudar a consulta, o cliente teve que desmarcar, e aí às vezes acontece da gente não conseguir estar nos dois lugares ao mesmo tempo, e esse equilíbrio de pratos é constante. Então, por isso que era tão importante sair de casa feliz, porque ia ter momentos que eu não ia estar presente, né? E meu marido falou, pode ir, vai tranquila, a nossa casa vai estar aqui, nosso filho vai estar bem. Da mesma forma, quando ele precisa, eu faço ao contrário. Que bom. Eu abdico também da vida empresarial, quando ele precisa, eu falo, pode ir, vai bem. Quando você voltar, a nossa casa vai estar aqui, o nosso filho vai estar aqui. Então, a obra realmente mais difícil é a gente estar tentando manter a família
junta, unida. Só que é uma obra difícil, mas ao mesmo tempo a gente nem percebe, porque só tem amor. É a obra que mais nos dá prazer, na verdade. Exatamente, a gente lida com amor, né? A gente lida. Sim. Então, assim, é uma obra difícil, porque a gente tem que blindar também, a gente tem que ter essa noção de que temos que blindar, temos que cuidar, né? Cuidar do casamento. Do casamento a gente cuida, assim, de vez em quando, vai fazer uma viagem, só o casal, né? Importante. Porque se eu não estiver bem em casa, eu não consigo lidar com os problemas que eu tenho fora. Olha, tem gente que fala que consegue, porque quando eu tô da porta para fora, eu não lembro do meu trabalho. Eu, particularmente, eu não consigo desvincular eu também 100% não. Eu não consigo estar pleno aqui dentro da minha casa se eu tiver com uma situação muito grave dentro da minha empresa. Não. Então eu sou um só, eu vivo todo dia meu trabalho, né? A gente vive o nosso trabalho todo dia e toda hora, Sim. mas dentro da nossa casa, a nossa família não precisa viver o nosso trabalho também. É isso que eu quero explicar. Não é que eu não viva o meu trabalho, não é que eu não pense nos problemas e tarará, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, quais são as atitudes que eu tenho que tomar, como eu posso melhorar, nossa, fiz uma coisa errada, e como eu posso consertar. Eu estou pensando, mas a minha família não precisa saber, não precisa viver isso. Entendi. Ela não precisa dessa preocupação. Fui eu que me propus. Então, quem tem que viver essa preocupação sou eu. Quando eu preciso de um suporte, um conselho, converso com meu marido, ele vai dando uma outra visão e a gente vai chegando até lá. Mas meu filho, que tem 8 anos de idade, ele não precisa saber dos problemas que estão acontecendo na empresa. Ele vai conseguir arrumar? Ele vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai. Não é verdade? É verdade. Então é isso que eu digo. Não é que eu me desligue da empresa 100%. Mas eu tenho que me forçar a entender de quando eu cruzo a porta. Leva um tempo, tá? Leva um tempo de cruzar a porta até a poeira baixar, as coisas baixarem e a gente se dedicar exclusivamente à família. Muito bom, muito bom. Eu costumo sempre dizer que o nosso maior empreendimento e mais importante é a nossa família. Da mesma forma que é difícil ser mulher na empresa, é também um papel pilar central na família. Porque eu sou a esposa, eu sou a mãe, né? Meu marido está junto nas decisões e tarará, mas tem algumas coisas que a gente tem que dar o nosso jeitinho, né? Tratar com mais carinho. Amanda, eu concordo 100%. Eu acho que o papel da mulher, a mulher é assim, o papel primordial dentro da casa. A mulher é a raiz, a mulher é mais racional, a mulher, apesar de talvez ser um pouco mais emocional, mas ela é mais racional. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque eu não conseguiria fazer metade do que vocês mulheres fazem. Porque a gente sai da obra e vai para consulta, e vai da consulta, fala com a professora da escola e faz o dever de casa, e faz a pesquisa do trabalho da escola, mas o material está comprado e tudo mais. Você conhece bem a minha esposa ela é ligada no 220, eu brinco, né? Trabalha e cuida da família e cuida de mim também. Então vocês mulheres são uma coisa assim excepcional. Quem seríamos nós homens sem vocês mulheres? Mas assim, se eu também for lidar disso como uma carga, vai ser ruim. Eu tenho que lidar isso como uma bênção. Eu sou mãe, eu tenho meu filho, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho a construção ali de vida, até porque depois que você casa, né? Você tem que dar aquela importância àquela instituição, né? Meu marido fizemos um pacto, a gente não casou para separar. Perfeito. Né? Nós casamos, nós já enfrentamos a adversidade da vida, a transição de carreira foi difícil por uma questão financeira mesmo, né? O que eu ganhava como advogada no início, passou tipo um ano, 2 anos, não conseguia ganhar na profissão. Hoje em dia, as coisas mudaram em casa. Olha, ele me abençoou tanto me deixando, né? Me deixando... Não, obviamente ele não ia impedir eu entendi. Mas me deixando em paz, de saber que ele estava ali segurando as pontas e que eu poderia arriscar. E hoje em dia, mudou. Não é que ele te deu permissão, mas ele te apoiou. Ele me te apoiou. Deixou livre para decidir, te deixou livre e estava ali te dando apoio. Exatamente. E hoje a gente recolhe os frutos disso. Sim. Hoje
isso, para nossa família, é uma diferença, assim, brutal na questão financeira, melhoramos de vida, né? É isso, o casal que dá certo é aquele casal que sabe onde quer chegar, né? Os dois têm que ter convergência de propósitos. Onde esse casal quer chegar? Juntos. O que ele tem que ser, o que tem que abrir mão para conseguir chegar juntos, né? O que tem que ser feito juntos? Ninguém vai a lugar nenhum sozinho dentro de uma vida familiar. Então, quando os dois decidem juntos, alguém tem que ceder daqui, alguém tem que ceder dali, para aquela conclusão ser de sucesso. E o mais importante, né, eu estou fazendo isso, nós fazemos isso através do amor da família, mas eu quero também ser um exemplo para o meu filho. Ser o exemplo da mulher que saiu, trabalhou bem, vive bem, feliz, conseguiu êxito, né? E quem sabe ele abrir as portas para ele, porque no início não teve muitas portas abertas para mim, mas eu facilitar o caminho dele, se assim for a vontade dele, né? E deixar esse mundo, sabe, mais leve. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque problema a gente tem, né, Pedro? Todo mundo tem problema. Se a gente for criar uma coisa, sabe, a melhor forma às vezes de resolver um problema é não pensando nele por um tempo. Quando o problema está muito grande, assim, numa obra, numa situação, eu paro, falo assim, amanhã eu penso. E às vezes as coisas se resolvem sozinhas, sabe? Sem eu ter minha mãe tem um ditado que eu acho interessante. Nada como um dia após o outro e uma noite como conselheira. Exatamente. Às vezes os ânimos se acalmam. Às vezes a pessoa que te prejudicou, ou nem foi assim, porque a gente tem que parar de se colocar no centro do universo, né? Certo. Às vezes a pessoa que tomou uma atitude prejudicou ali o andamento da situação, no outro dia repensa, ou encontra uma solução. Olha, Amanda, acho que dá para fazer dessa forma, te ajuda? Me ajuda. E as coisas vão se resolvendo. Bacana. Amanda, futuro. Quais são os projetos que a ADO, a dona da obra, tem para o futuro? O que você tem pensado? Como é que você projeta seus passos empresariais assim, a médio ou longo prazo? O que você tem pensado para o futuro? Para que eu pense no futuro, uma coisa importante também a gente achar, isso deixar claro, eu tenho que estudar. Então eu estudo até hoje, tá? Leio bastante, vejo economia, eu vejo que a construção civil está mudando, a mão de obra está ficando mais escassa, então talvez o futuro da ADO seja otimizar mais, não necessariamente construir mais, mas talvez ter menos clientes e poder fazer com que o processo desse cliente seja completo, o ciclo desse cliente seja completo. Perfeito, até para você pensar em crescer sem perder o seu propósito. Exato, a gente tem essa falsa sensação de que crescer é atender 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Mas às vezes quando você atende 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, você não está presente nessas 1 milhões e as pessoas não vão te conhecer, não vão entender o teu propósito. E aí você precisa contratar pessoas que às vezes não estão alinhadas com o teu objetivo. Então, meu caminho, provavelmente, em relação à ADO, é continuar a construção civil sempre. Eu sou apaixonada. Eu amo construção civil, eu amo ver as coisas se transformando, eu adoro ver uma parede caindo, um tijolo subindo. Eu gosto e eu sou viciada, tá? Barulho de pancada. Eu sou viciada. Eu tenho que ir na obra todo dia, né? Eu tenho algumas obras e todo dia eu tô na obra. Não necessariamente em todas as obras, mas todo dia eu estou em uma obra, né? Às vezes uma precisa de mais atenção, aí depois vai para outra, enfim. Então, o futuro da ADO é tentar fazer com que essa prestação de serviço, a qualidade, melhore mais do que a quantidade de clientes. Maravilha. Olha, deixa eu dar um recado aqui para o nosso telespectador. Eu tenho que lembrar que um dos nossos patrocinadores aqui do programa Amazônia Empreende é a Égua do Celular. A Égua do Celular, ela é especializada em aparelhos telefônicos, acessórios,
dos mais diversos tipos. Lá na Égua do Celular você vai encontrar uma vasta gama de aparelhos iOS, Android, tablets e acessórios em geral. Você vai encontrar a Égua do Celular lá na Arterial 18, na Cidade Nova de Ananindeua e também na unidade de Castanhal e no @Égua do Celular. Dá uma olhada, dá uma checada nas promoções que a Égua do Celular diariamente, semanalmente tem lançado, que eu tenho certeza que você vai encontrar aquele aparelho celular que cabe no seu orçamento e vai atender para aquilo que você precisa. Égua do Celular. Temos que vender o nosso peixe aqui, né, mano? Tá certo, certo. O empreendedor também sempre é um bom vendedor, não é verdade? A gente ou vende um produto ou vende um serviço. Então, nunca parar de vender. Acordar e vender, acordar e vender, acordar e vender. A máquina tem que girar, né? É isso aí. Amanda, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa com você hoje. Você quer deixar um recado para aquele que nos escuta? Um recado de coragem? Fica à vontade, deixa um recado para aquele que está nos escutando. Eu tenho certeza que após esse nosso bate-papo aqui, muitas pessoas vão sair daqui mais enriquecidas e inspiradas com a tua história. Mas se você puder deixar um recado, fica à vontade. A gente tem que entender uma situação. Eu sinto orgulho do serviço que presto, da forma que trato as pessoas. Isso é uma base bem sólida que você tem que ter. Mas o meu orgulho é de fazer o bem para o outro. Não é um orgulho de, por exemplo, não aceitar fazer tais funções. A partir do momento que você se torna empresário, você tem que exercer sim algumas funções. Você vai ser a sua empresa, você é a empresa. Então, se por um dia você precisar limpar o chão da sua empresa ou da casa de um cliente, no meu caso como obra, eu vou limpar. E se o meu cliente chegar e me ver limpando, não vou sentir vergonha. Muito pelo contrário, eu vou sentir orgulho de que ele viu, de que eu faço de tudo para que a situação, a obra, tudo corra da melhor forma possível. Então, acho que para a gente ser empresário, a gente não pode ter um orgulho que te impeça de fazer as coisas. Te impeça de ser tanto a pessoa que vai limpar o chão, como também a pessoa que vai sentar na mesa, tomar grandes decisões. A gente tem que entender que ser empresário é ser uma pessoa disposta a assumir qualquer função, independente da situação que aconteça. Muito bom, parabéns, amigo. Obrigado. Você, meu amigo, que nos assistiu hoje, meu muito obrigado. O Amazônia Empreende está aqui para trazer para você histórias como a da Amanda Farias, que nos inspiram a tomar decisões que muitas vezes a gente até às vezes duvida, acha que uma mudança de direção vai ser apagar aquilo que a gente construiu, mas não. Muitas vezes a mudança de direção pode ser aquilo que vai nos levar para o propósito que Deus realmente tem para a nossa vida. O Amazônia Empreende hoje fica por aqui. Meu muito obrigado e que nós possamos estar sempre influenciando e inspirando você para melhorar não só a sua vida, mas a vida da sua família. Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo sábado.